Você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 16. Nós estamos... Levante a mão direita aqui comigo. Senhor, eu quero as 5 revelações de Davi. Você quer? Deus vai te dar a segunda hoje. Nós falamos semana passada sobre receber o poder de uma visão. Davi foi impactado pela visão de um profeta. Por ter a visão do profeta, Davi teve direção na sua vida. Irmãos, muitas vezes Deus vai colocar alguém próximo de nós, com uma visão que nós não temos, para encaminhar a nossa vida. Em geral, Deus sempre vai usar, muitas vezes, uma liderança espiritual, um profeta de Deus, um pregador da sua palavra, alguém com um dom da profecia, da revelação, o dom de ministrar a palavra de Deus, para poder te dar uma direção. Davi, ele ganha a visão de ser rei, lá no pasto, lá na casa do seu pai. Alguém diz para ele, você será o rei. Aquilo é uma imagem que entra dentro dele, e Davi passa a enxergar que um dia ele será rei. Os anos passam, e a sua trilha para ser rei é toda confirmada, por causa de uma palavra. Na sexta-feira eu estava em um tempo de oração, e reservei para orar, e nesse tempo que eu comecei a orar, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração muito tremendo. Eu decidi não sair na sexta-feira, eu resolvi algumas coisas por telefone e e-mail, e fiquei lá no sítio, subi um pouco lá para a área das árvores, lá no gramado, e fui orar a Deus. E o Espírito Santo me mostrou que às vezes nós como cristãos estamos esperando que uma nuvem passe e resolva todas as coisas. Mas na verdade, meu irmão, tudo que acontece conosco precisa ser semeado dentro de nós. Diga para alguém perto de você, tudo que acontece com a gente precisa ser semeado dentro de nós. Deus mostrou algumas coisas na palavra, eu descobri o que eu achava que era talvez um lampejo, um insight, algo assim de muito inspiração momentânea, e eu comecei a olhar a Bíblia e eu descobri que na verdade aquilo havia sido semeado dentro destas pessoas. Irmãos, quando você vem à igreja, Deus está semeando algo dentro de você. Quantos podem dizer amém? Comumente a Bíblia nos chama de vasos. Do que a Bíblia nos chama? Ora, meu irmão, a minha mãe tem vaso e é para plantar. Quantos podem dizer glória a Deus? Deus quer plantar algo bom e maravilhoso na sua vida esta manhã. Quantos podem dizer amém? Deus quer plantar algo especial na sua vida através da palavra. O que Davi entendeu é que os profetas de Deus plantavam sementes no seu coração que brotavam e prosperavam. Diga glória a Deus. Mas há um segundo elemento na vida de Davi, e é o nosso tema desta manhã, que eu quero estudar com vocês. O poder da declaração. Diga comigo, o poder da declaração. Em 1 Samuel 16:13 diz assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Uma das marcas do Espírito Santo é tocar as nossas palavras. Quantos podem dizer amém? Diga, o Espírito Santo toca as nossas palavras. Jesus disse, e recebereis o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. O que Jesus disse? Recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. A palavra testemunha no grego é martírio. Não é... Muitas vezes nós colocamos a palavra mártir como alguém que sofreu. A palavra mártir, ela é alguém que é uma testemunha confiável, uma testemunha fiel, uma testemunha digna. Ora, se nós recebemos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus, é claro que as nossas palavras vão ser afetadas. Diga glória a Deus. A minha oração hoje aqui é que o Espírito Santo desça sobre a igreja, para que as nossas palavras sejam afetadas, sejam tocadas, sejam influenciadas. Quantos podem dizer amém? A Bíblia conta a história do profeta Isaías,
Quem era Isaías? Um homem de Deus, criado no palácio, conhecedor das leis de Deus. Mas um dia ele teve um encontro profundo com Deus. A atmosfera do Espírito Santo envolveu Isaías. Sabe qual foi o pecado que Isaías confessou? Ele disse: ah, meu Deus, ai de mim que sou um homem pecador, que vivo no meio de um povo de impuros lábios, que sou um homem de palavras impuras. E na mesma hora que ele confessa isso, a Bíblia diz que um anjo toma com uma tenaz, uma brasa ardente do altar de Deus, toca os seus lábios, e quando toca os lábios de Isaías, a Bíblia diz: o teu pecado foi tirado. As nossas palavras são comprometedoras. Diga para alguém perto de você, diga: as tuas palavras são comprometedoras. Aquilo que dissemos atua e interfere diretamente no nosso destino. Aquilo que falamos, meu irmão, interfere claramente no que fazemos. Aquilo que declaramos, meu irmão, afeta diretamente a nossa vida. Preste atenção. Jesus disse assim, que tudo que o homem falar será levado em conta no dia do juízo. Todas as nossas palavras, irmãos, eu, se não estou no altar, falo pouco. E por que falo pouco? Porque quem fala muito vai ter muito para ser julgado, analisado. Irmãos, diminua as suas palavras. Guarde as suas palavras. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Sabe para quê? Para ouvir mais e falar menos. Abra-se para ouvir, querido. As palavras, elas vão gerar julgamento e juízo sobre a nossa vida. Elas vão abrir caminhos ou fechar caminhos, gerar vida ou gerar morte. Uma das visões que eu recebo de Davi é que Davi sabia fazer declarações. Amém? Observe comigo o texto do verso de número 18 do capítulo 16 que estamos lendo. Então respondeu um dos mancebos, falando sobre Davi: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar, é valente e animoso, homem de guerra e sisudo em palavras. Uma das qualidades de Davi é como ele usava as suas palavras. Como Davi usava as suas palavras são comprometedoras. Diga para alguém: palavras são comprometedoras. Repita, por favor: palavras são comprometedoras. Uma das marcas deste homem, então, é que ele era um homem que sabia usar as suas palavras. Ora, por que ele teve tanto sucesso? Porque sabia usar as suas palavras. Como ele alcançou tanto sucesso? Sendo uma pessoa que sabia. No seu currículo incluía um homem que sabia usar a sua palavra. Quando vão apresentar ele para um serviço, quando vão apresentar ele para uma posição, dizem que ele toca bem, dizem que ele é corajoso, dizem que ele é valente, dizem que ele é homem de guerra, mas dizem também, ele sabe usar as palavras. Tem pessoas que usam muito bem o computador, mas não sabem usar suas palavras. Há pessoas que sabem fazer uma parede muito reta, muito bem acabada, muito bonita, mas não sabem usar suas palavras. Há pessoas que costuram muito bem, mas não sabem usar suas palavras. Há pessoas que sabem, olha, muitas vezes plantar e não sabem usar suas palavras. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui hoje, querido, que você seja excelente em tudo que você faz, mas que você tenha um diferencial e ainda algo mais, que você use as suas palavras com poder. Há pessoas que têm técnicas, há pessoas que têm habilidades, há pessoas que têm conhecimentos, mas que não sabem usar as suas palavras. Há pessoas que têm ciência, têm sabedoria, há advogados que conhecem brilhantemente os códigos e as leis, médicos que sabem de todos os tratamentos e conhecem o organismo humano, mas que as suas palavras o têm derrotado e derrubado. Deixa eu lhe dizer uma coisa esta manhã, eu creio que aquele anjo pode voar em nosso meio, tocar a nossa boca, tirar aquilo que está nos matando e renovar as nossas palavras na presença de Deus. A gente que tem tudo para ser feliz dentro de casa, tem uma boa esposa, tem bons filhos, mas não usa bem as suas palavras. Há mulheres que têm tudo para construir uma família feliz, mas estão sozinhas
porque não sabem usar as suas palavras. Ei, hoje Deus está nos visitando e dizendo que no nosso currículo também esteja escrito: sabe usar bem as palavras. Ei, levante a sua mão, eu quero profetizar pessoas com uma boca ungida nesta manhã aqui. Eu quero profetizar pessoas que tenham palavras ousadas, corajosas, animadas, vencedoras, palavras cheias de vida, palavras cheias de sabedoria, temperadas, equilibradas, que o Espírito Santo te ensine a falar. Mas você me pergunta: bispo, é possível isso? Em Mateus capítulo de número 10, a Bíblia diz: não se preocupe quando vocês estiverem em um lugar para falar, pois o Espírito vos ensinará como e o que falar. Deixa eu te dizer, Deus vai te ensinar o que e como falar. Às vezes sabe o que, mas não sabe como. Às vezes tem como falar, mas não sabe o que falar. Ei, que o Espírito Santo te ensine a usar suas palavras de maneira extraordinária, ao ponto de gerar vida, ao ponto de gerar prosperidade, ao ponto de gerar cura e gerar vitória. Quantos podem dizer amém e aplaudir ao Senhor essa manhã? Cura as nossas palavras, Deus. Palavras estão matando casamentos, palavras estão matando relacionamentos de pais e filhos, palavras estão fechando portas no trabalho, palavras estão afastando pessoas amadas, palavras estão esfriando pessoas na igreja. Hoje aqui eu quero orar: Senhor, nos ensina a usar positivamente e diretamente as nossas declarações. Davi sabia usar a palavra e como usar a palavra. Foi uma chave que colocou ele em evidência. O capítulo de número 17, talvez o capítulo mais famoso da história de Davi. É o capítulo onde ele derrota o gigante Golias. Por favor, segure na mão de alguém, dá uma chacoalhadinha e diga assim: olha, as suas palavras podem abrir a porta para a maior vitória da sua história. Diga para uma outra pessoa perto de você, escolhe alguém e diga assim: olha, você é filho de um Deus que tudo que Ele começa falando. Amém? O capítulo 17, que é o capítulo mais famoso. Como Davi alcança a posição, a oportunidade de derrubar o gigante. A Bíblia diz que Davi começou a conversar entre os homens e dizer assim: quem é este incircunciso? Esse homem vai cair. E começou a haver um bochicho entre os homens, entre os soldados, entre os guerreiros de Israel. Tem um cara dizendo que o gigante vai cair. E isso começou. Mas de repente vem os irmãos de Davi e dizem assim: cala a boca, moleque. Fica quieto. Nós estamos aqui no exército há tanto tempo, você está chegando agora e já está querendo falar. Eu conheço você. Para com isso. Mas sabe de uma coisa? Verso de número 30. Quando você tiver uma boa palavra, não pare naqueles que querem lhe calar, que querem amordaçar a sua boca. Ele diz no verso de número 30, diz assim: e desviou-se deles para outro. Eu vou sair do meio desses que estão querendo me calar. E falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Queridos, muitas vezes nós temos pessoas à nossa volta que vão querer roubar a coragem das nossas declarações. Levante a mão e diga assim: ninguém vai roubar a coragem, a ousadia das minhas declarações. Ninguém vai matar os sonhos da minha palavra. Ninguém vai matar o ânimo da minha palavra. Irmãos, quando chegaram os irmãos de Davi, disseram: cala a boca, rapaz. Lá no verso número 30, ele falou: vocês ficam aqui que eu vou falar com outras pessoas. E ele disse assim: o gigante vai cair. Ei, talvez você não entendeu ainda o que eu quero ministrar ao seu coração. Tem gente que vai querer roubar a sua declaração de fé. Deixa este lado e vai declarar sua fé em outro lugar. Mas não para de declarar sua fé. E ó, quem assinou o
o contrato de locação desse lugar fui eu. Então eu tenho alguma autoridade. Aqui você é livre para declarar a sua fé, conforme a palavra que Deus põe na sua boca. Não tem limite, não tem aqui, não tem lá. Declara e Deus vai fazer. Verso de número 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul. E Saul mandou? Diga para quem está perto de você, a porta abriu. Ele começou a semear. A sua vitória foi ali. Ele começou a semear, a sua vitória foi naquele momento. Foi naquela hora que ele começou a semear a sua vitória. Esse gigante vai cair. Esse cara não é nada. Estão dizendo que ele é muita coisa, mas ele não é não. Esse cara aí vai pro chão. Esse cara aí não está com nada não. E começou a ver, tem um cara falando que o gigante não é nada, tem um cara falando que o gigante não pode, tem um cara falando que o gigante não consegue. O que aconteceu, queridos? Chegou no ouvido do rei, esse rei, tem um cara falando aí que esse gigante não pode. Manda chamar. A porta vai abrir para ele. O rei olha para ele e diz assim, ó, você vai enfrentar? Vou, eu vou derrubar. Ele falou, mas o cara é grande. Ele falou, eu sei o Deus que eu sirvo. O rei falou para ele, ó, mas se tu derrubar, e ele falou, rei, tá firmado aquele acordo, o senhor vai me dar a princesa? Uau. O senhor vai me encher de dinheiro? E eu não vou pagar impostos? Aleluia. É comigo mesmo. Irmão, casar com a princesa, receber uma bolada, isento de impostos. Cadê esse gigante que é agora? Com a princesa eu já casei. Só não ganhei nenhuma bolada, nem isenção de imposto. Mas eu estou feliz mesmo assim. Mas eu acredito que com as nossas palavras, portas vão se abrir. E nós precisamos criar o hábito de fazer declarações. Quantos me entendem? O Salmo de número 23, que é talvez o texto mais querido do Antigo Testamento, escrito por Davi, é uma sequência de 5 declarações sobre Deus que ele faz. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Salmo 23. Todos conhecemos, sim ou não? Aleluia. Está sentindo um manto de Deus aqui, uma unção de Deus aqui. Eu vou dar um minuto para você deixar Deus usar a sua boca. Vou dar um minuto aqui, ó, no relógio para você deixar Deus usar a sua boca. Quem sabe você liberou palavras de maldição, liberou palavras de murmuração, amanhecer esse dia. Você pode começar a sua semana diferente. Começa a liberar uma palavra nova aí. Mas eu não estou ouvindo você. Palavras, meu irmão, precisam ser declaradas. Afirmações precisam crescer em nosso meio. Ou deixa Deus visitar você, dizendo, Deus, esse dia, essa semana vai ser diferente, em nome do Senhor Jesus. Unge as minhas palavras, abre a tua boca aí. Começa a fazer uma oração diferente da que você fez agora cedo, em o nome do Senhor Jesus, para que Deus faça toda a diferença na sua vida. Quantos crentes digam amém, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Ele faz 5 declarações muito importantes aqui. Eu quero compartilhar com vocês assim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga comigo, Jeová Jireh. Davi declara os 5 nomes de Deus no Salmo 23. Estão escondidos, mas estão aqui dentro. O Senhor é meu pastor. O primeiro é pastor. Em hebraico, Jeová Roi. Diga comigo, Roi. Diga Jeová Roi. Diga o Senhor é o meu pastor.
Pastor é aquele que é escudo, mas é vivo. Pastor é aquele que é provisão, é sustento, é proteção. Ele faz uma declaração: o Senhor é o meu pastor. Faz a segunda declaração ainda no verso 1: nada me faltará. Diga: Jeová Jirê. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. São duas já. O poder das declarações. Eu estou debaixo do cuidado de Deus e eu estou debaixo da provisão de Deus. A terceira declaração vai estar no verso de número 2. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas. Diga comigo: Shalom. Diga de novo: Shalom. Diga: Jeová Shalom. Diga: o Senhor é a minha paz, é o meu descanso, é o meu sossego. Ele está fazendo declarações. Ele está dizendo: Deus, tu és o meu pastor. Deus, tu és a minha provisão. Deus, tu és a minha paz. O poder das nossas declarações, a vida das nossas declarações. É o texto mais famoso de Davi, verso de número 3. Aleluia. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Diga comigo: justiça. Agora esse é mais difícil um pouquinho. Diga: Tzidkenu. Tzidkenu. Diga: Jeová Tzidkenu. Diga: o Senhor é a minha justiça. É Deus quem julga a nossa causa. É Deus quem faz justiça a nosso favor. Não se levante para se justificar, porque o justo não se justifica. Deus é o advogado fiel. Fica quieto muitas vezes e deixa a justiça de Deus operar. A justiça do homem pode ser cega, mas a de Deus não é. A justiça do homem pode tardar, mas a de Deus nem tarda nem falha. Ela é perfeita e ela é plena. Hora certa, juízo certo. Diga glória a Deus. Confia no Senhor e deixa Ele fazer justiça. Estava conversando com o Alessandro agora, pouco antes de começar. Posso falar? Pouco antes de começar o culto. Ele disse assim: bispo, eu entrei segunda-feira no meu trabalho como o mais mal cotado, pessoas contra, tudo remando contra. Se alguém tivesse que ser mandado embora naquele dia, seria eu. Mas Deus mexeu tantas coisas nessa semana. Eu terminei a sexta-feira, a minha pontuação subiu lá em cima, meu doutorado trouxe recursos para a universidade, as portas se abriram e eu terminei como professor melhor cotado na semana. Sabe o que é isso, querido? Fica quieto. Deixa Deus ser a sua justiça. Enquanto você está quieto aqui, muitas vezes aguentando os amargos e as setas, Deus está em algum lugar trabalhando, liberando, operando, fazendo. Jeová Tzidkenu, o Senhor é a minha justiça. Ah, meu irmão, os estudiosos não sabem. Alguns acreditam que Davi escreveu isso enquanto estava no pasto cuidando de ovelhas, os seus irmãos sendo honrados e ele esquecido, os outros aproveitando e ele desmerecido. Mas ele dizia: eu estou cuidando dessas ovelhas, mas o Senhor está cuidando de mim. Ah, eu estou suprindo essas necessidades das ovelhas, mas o Senhor está suprindo as minhas necessidades. Ah, muitas vezes a guerra me cerca, mas o Senhor é a minha paz. Ah, eu sou desprezado por pai, mãe, irmãos, mas o Senhor é a minha justiça. Outros estudiosos acreditam que Davi escreveu isso enquanto era perseguido por Saul. Saul espalhou que Davi era o inimigo público número 1, o criminoso principal de Israel. E ele foi perseguido como um bandido, caçado como um animal em todas as terras da Palestina. Mas, amados, ele sabia dizer: o Senhor é a minha justiça. E logo depois a história virou. Ele se tornou rei de Israel. Deus cumpriu a promessa. Levante a sua mão. O Deus que é a justiça vai julgar a tua causa.
Verso número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Diga comigo, porque tu estás comigo. De novo, porque tu estás comigo. Diga comigo, chamar. Diga não, chamar. Diga Jeová, chamar. Diga Deus está presente. Segure na mão de alguém e diga assim, creia. Deus está presente. Deus está presente. Aleluia. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quem veio aqui em nome do Senhor? Tem alguém andando no nosso meio que nós não podemos vê-lo. Tem alguém andando no nosso meio que nós não podemos percebê-lo com os sentidos naturais. Mas Ele está aqui. Se você abrir a sua alma e o seu coração, você vai perceber que há uma presença. Anda aqui comigo, anda entre vocês. Ele corre de um lado por outro desses corredores, tocando e visitando vidas. Jeová chamar, Jesus está presente aqui. Ele está entre nós, porque Ele fez uma promessa e Ele não falha em nenhuma de suas promessas. Ele diz assim, e eis que eu estou convosco todos os dias, inclusive domingo, inclusive de manhã, inclusive dia dos pais. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está entre nós. Deus está entre nós. O que Davi está fazendo? Davi está fazendo declarações. Ele é o meu pastor, Ele supre as minhas necessidades, Ele me traz paz, Ele é a minha justiça, aleluia. Oh, aleluia, Ele é a minha paz, Ele é a minha alegria, Ele é presente na minha vida. Eu não estou sozinho. Diga glória a Deus. Levante a sua mão e diga, eu sei, o Senhor está comigo. Ele está comigo ainda que o vale seja de morte. Ele está comigo ainda que o vale seja de dor. Ele está comigo ainda que o vale seja de opressão. Ele está comigo ainda que o dia seja difícil. Davi está fazendo declarações a respeito do seu Deus. Quais são as palavras que você tem dito a respeito do seu Deus? Quais são as afirmações que você tem feito a respeito do seu Deus? Davi faz uma última afirmação no verso de número 5. Que diz assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Diga Sabaote. Diga de novo, Sabaote. Diga Jeová, Sabaote. Diga o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Eu só digo uma palavra que Moisés disse. Como vem de Moisés, meu irmão, pode pegar filho. Moisés teve o maior ministério da Bíblia. Como ministério, o de Moisés foi o maior. E sabe por que Moisés teve o maior ministério da Bíblia? Porque ele teve a maior preparação da Bíblia. Deus trabalhou com ele 80 anos. Diga para alguém perto de você, diga, o processo de Moisés durou 80 anos. Muito preparo, muito usado. Talvez o seu processo, eu estou abrindo um parênteses, não tem nada a ver com a mensagem, mas eu senti do Espírito de dizer isso. Talvez você está achando que o seu processo está demorando um pouco demais. É porque aquilo que Deus está preparando você é grande. É especial. É tremendo.
não se prepara como um fast food qualquer. Se prepara como uma obra-prima. Uma obra de Deus que vai acontecer. Ei, eu sinto que Deus pode ser aplaudido e glorificado por esta palavra. Aleluia. Fecha parênteses o que Moisés disse. Moisés disse assim: o Senhor pelejará por vocês. Teve uma irmã ali que recebeu. Eu vou repetir. O Senhor pelejará, batalhará, lutará por vocês. O Senhor dos exércitos está comigo. Ele faz 5 declarações. Jeová Roi, meu pastor. A chamar, Deus está presente. Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos. Foram 6, né? Uma mais. Se eu falar 5 e desse 4. Mas por fim, ele faz uma declaração a respeito dele próprio. Nós podemos vir aqui e declarar tudo sobre Deus. Deus é imutável. Deus é imutável. Nós declararmos tudo sobre Deus, talvez não mude a nossa vida, a menos que nós façamos uma declaração a respeito da nossa própria. Vocês me ouviram? Talvez eu declarar todas as coisas sobre Deus. Deus é pastor, Deus é provedor, Deus é cura, Deus é milagre, Deus é bênção, Deus é vitória, Deus é tudo, Deus é mais. Eu posso declarar muitas coisas sobre Deus. Mas a menos que eu faça uma declaração pessoal, que me comprometa com Ele, de nada esse poder vai adiantar. O verso de número 6, ele diz assim: e certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Depois de eu dizer tudo que Deus é, eu devo dizer, é certo de que tudo isso vai agir na minha vida. É certo de que tudo isso vai acontecer comigo. É certo de que tudo isso vai operar na minha vida. Depois de dizer quem é Deus, então ele diz: esse Deus vai agir em meu favor. Você crê nisso? Quer fazer um exercício de fé comigo? Pega a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Quem ama a Bíblia? Eu amo minha Bíblia. Esse livro tem feito de mim o que eu sou. Tem dado a mim o que eu tenho. Tem me livrado e me protegido. Tem sido minha melhor companhia. Minha maior inspiração. Esse livro é o livro. Diga assim: neste livro, Deus está revelado. Diga com força: neste livro, Deus está revelado. E eu recebo as obras deste Deus neste livro em minha vida. Vamos aplaudir ao Senhor. Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar?
Quantos podem dizer aleluia aqui neste lugar? Quantos podem bendizer ao Senhor aqui neste lugar? Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? Há um poder na nossa declaração. Quando eu leio a história de Davi, eu vejo que tudo que ele escreveu no Salmo 23 se cumpre nele. Sabe por quê? Porque ele disse: tudo isso se cumprirá em minha vida. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Fiquemos todos de pé em nome de Jesus. Obreiros, coral, pastores, nós vamos participar da mesa de Deus. Feche seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração. Deus está aqui. Ainda poderíamos dizer: Jeová Rafa, Ele é a nossa cura. Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira de vitória. Ou nós podíamos dizer: aleluia, Elohim, o Deus Altíssimo, acima de todas as coisas. El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que não tem impossível. Coloque a mão no seu coração e invoque Deus. Deus, vem agir na minha vida agora. Vem agir na minha casa, na minha família, no meu lar, dentro de mim e do meu coração, Senhor, neste dia. Feche os seus olhos e comece a orar. Pai, nós estamos aqui nesta casa de oração, neste lugar maravilhoso que o Senhor separou para nós, lugar de vitória onde a nossa visão se abre. Toca os nossos lábios para mudar a nossa declaração. Nos ensina a fazer declarações ousadas, corajosas, de fé, determinadas, vencedoras, poderosas. Sim, meu Pai, nós oramos neste dia, Senhor, e clamamos: venha sobre este lugar, venha sobre as nossas vidas. Tira a palavra derrotada, a palavra mentirosa, a palavra enganadora, a palavra murmuradora, a palavra ofensiva, agressiva. Tira, Senhor, as palavras erradas e coloque em nossos lábios as palavras certas, as palavras que constroem, que edificam, que renovam. Ó Deus, nós queremos declarar que na Tua mesa a provisão, na Tua mesa sustento, a vida, a vitória, para a glória do Teu nome. E eu sei que o Senhor há de nos abençoar. Quantos podem dizer amém? Enquanto adoramos a Deus, sirva-se do pão, sirva-se do cálice, em aliança e compromisso com Jesus. E então depois estaremos comendo e bebendo todos juntos, para a glória de Deus. És o meu refúgio, minha fortaleza.